A Davi teve essa experiência, porque está abatido a minha alma. Então, nós não podemos deixar nos abater. Nós podemos até ser abatidos, mas não destruídos. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo apoio, pelos comentários do nosso último vídeo e pela audiência. Hoje nós temos uma palavra muito forte, uma profunda reflexão sobre nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Talvez você nunca tenha feito esse estudo, ou talvez você tenha feito, mas eu tenho certeza que você vai receber uma informação tremenda para o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos na passagem pelo deserto, mas não é motivo para abatimento. Veja o que está escrito na palavra, 1 Tessalonicenses 5:23, fala assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo estejam preparados, conservados e irrepreensíveis para o encontro com o Senhor na glória. Muito bem, então vamos entender uma coisa. A nossa tendência é valorizar o corpo na frente do espírito, na frente da alma. Porque o corpo é palpável, o corpo você sente, o corpo você tem que se apresentar com ele, você precisa colocar, peraí, qual a camisa que eu coloco para gravar, como é que eu faço? Você tem que, sempre você tem essa preocupação. Contudo, existe uma disfunção de prioridade muito grande. Porque a nossa vida terrena, ela é muito curta demais quando você vê o tempo já foi. Agora, a nossa alma e o nosso espírito são eternos. É isso que eu queria te colocar. Você vê que a própria Bíblia começa falando do espírito. E toda vez que nós referimos ao corpo, ao corpo, ao corpo. Alguns entendem que o espírito e a alma é a mesma coisa, mas se você examinar as Escrituras, Hebreus 4:12, fala que a palavra tem o poder para dividir, para separar alma de espírito. Então nós temos essa experiência que às vezes o nosso espírito está alimentado, mas a nossa alma tem uma tendência do pecado, aí o espírito fala com ela, olha, não é por aí. A Davi teve essa experiência, porque está abatido a minha alma. Então, nós não podemos deixar nos abater. Nós podemos até ser abatidos, mas não destruídos. Então, essa divisão, eu quero começar falando do corpo, porque é que você vai entender mais fácil. O nosso corpo, ele passa por um processo degenerativo. Você já, não sei a sua idade, lógico, mas quando você tinha 18 anos, 20, era uma maravilha, né? Toda foto você saía bem, você era aquela pessoa. O tempo passou, a pessoa chega numa idade, tipo a minha assim, o que aconteceu? Aí você olha, ninguém é mais sincero do que o espelho. Nós temos que ter a certeza de que nós passamos por esse processo. Agora, nós não sabemos quando isso vai ocorrer. O que nós temos certeza é que o nosso corpo tem uma data de validade. É igual um produto de supermercado. E lá no Salmo 139:16, confirma isso, porque lá fala que os nossos dias estão todos contados e determinados. Não vai passar um segundo. Deus tem o poder de programar a cada um o seu tempo. Um tempo determinado, está lá em Eclesiastes, também, Eclesiastes 3:1. Então, você veja que na esfera, agora vamos entender um pouco, já falamos do corpo, deu para entender, nós precisamos de um corpo para que a alma habitasse nele, e precisamos da alma para que o espírito habitasse em nossa alma. Então a nossa composição é essa, espírito, alma e corpo. O grande erro nosso é que às vezes a pessoa fica triste quando alguém ela não se sente bem por qualquer motivo, cortou o cabelo demais ou deixou de cortar, enfim, e ela esquece que
a paz, ela vem do espírito. Então você tem um espírito humano, agora eu vou falar do teu espírito. Você tem um espírito humano, eu também tenho. Qual é o meu desafio hoje nesse vídeo? É tocar no teu espírito humano, no seu espírito que você tem ele. Então, veja que na esfera do espírito, nós temos muita coisa boa e muita coisa ruim. Nós temos os anjos ministradores que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então eles podem nos ajudar a qualquer momento que você requerer eles em nome de Jesus. Mas tem também os demônios, os anjos caídos, que tentam influenciar-nos ao pecado, ao mal. Por isso que Adão e Eva caiu, por isso se nós estivéssemos no lugar dele, nós cairíamos também. Então existe uma influência dos dois lados. O inimigo, Lúcifer, ele criou um reino, o reino das trevas, e ele quer povoar o seu reino, principalmente nesse período que o pecado superabundou. Então, você pode estar perguntando, às vezes a pessoa, pastor, você tem tanta autoridade, você conhece tudo sobre Deus? Claro que eu não conheço. Sabe por que eu não conheço? Porque a palavra de Deus revela a partir de Gênesis. No princípio Deus criou os céus, a terra, os mares, tudo. Mas Deus é antes do princípio. Como que eu vou ter autoridade para falar de um Deus tão grande, que é antes do princípio, e com a sua palavra ele criou todas as coisas? Então, pelo Espírito nós possamos chegar muito perto. Quando que você realizou alguma coisa na vida? Quando você teve fé. A fé é do Espírito. A emoção é da alma. Daqui a pouco eu falo da alma. Então nós estamos falando do Espírito agora, para você entender que você tem um Espírito de Deus, o Espírito humano está em você. Agora, você pode alimentar ele ou não. No final, o Espírito e a alma, que são eternos, eles vão para um reino, ou o reino da luz ou o reino das trevas. Mas você precisa entender. Às vezes a pessoa, como eu fui professor universitário, às vezes esses meus ex-amigos, ex-colegas falam assim, não, mas eu creio na ciência. A ciência, ela é muito útil e nós também gostamos dela. É lógico que nós temos que ter um apego à ciência, mas a ciência, ela é muito limitada. Vou dar só um exemplo para você entender. Pega o maior cientista do mundo e manda ele reunir mais 100 do mundo, 100 cientistas melhores do mundo, manda eles construir uma semente de um grão de feijão e manda eles plantar para ver se nasce. Não nasce. Só quem dá vida é Deus. Então, a ciência, ela é excelente, principalmente nesse período do coronavírus, todos orando para que Deus abençoe os cientistas e venha com um remédio que venha romper com esse mal. A ciência está em ação, mas Deus tem a última palavra. Agora, para que você entenda a alma, a nossa alma, ela é incorpórea, o nosso espírito também. Nós não a vemos, então ela tem muito mais valor do que o nosso corpo, que nós vemos, e a alma e o espírito que nós não vemos, porque elas são eternas. Então, a nossa alma, o nosso corpo, está sujeito a doenças. Jesus curava doenças e enfermidades, está lá registrado em Mateus 4, lê o capítulo 4 inteiro, para você compreender. Doenças e enfermidades. Se você tiver uma doença, você tem que tratar com médicos, com ciência, com psicólogo, com psiquiatra, com remédios, com cirurgia. Olha aqui, ó, eu fiz uma cirurgia do coração, está aqui a marca. Jesus honrou os médicos. Mas se for enfermidade que é espiritual, a cura é espiritual. Então, esse ponto nós temos que entender e reconhecer. Tem momentos na vida que nós vamos depender de Deus exclusivamente. Essa exclusividade é de Deus, mas ninguém coloca. Então, nós temos exemplo no nosso meio de curas, de pessoas que tinham câncer em último grau, de uma mulher agora recente, membro da igreja, 84 anos, teve coronavírus, tinha diabetes e tinha problemas coronários, ela foi curada completamente. Se acaso você, eu sei que você já tem outros exemplos, mas se você se interessar, é só você me mandar por escrito que eu te mando o telefone deles, para que eles testifiquem eles próprios, e não nós, que nós não curamos ninguém. Nós oramos para a cura e nós temos visto muitas curas. Então, precisamos entender isto. Enfermidade é do espírito, a emoção é da alma, a fé é do espírito.
Então, a alma, ela precisou de um corpo para habitar. Deus nos colocou um corpo para que Ele pudesse colocar uma alma para a gente, através da alma, nós tomarmos as nossas decisões, a separarmos. As más companhias corrompem os bons costumes, a pessoa tem uma influência do mal, ele precisa ter uma libertação disto. Então, como o nosso espírito e a nossa alma são incorpóreos, nós precisamos compreender a nossa dependência de Deus pela fé. E a fé, como é que você alimenta? Através da leitura da palavra, através da oração, através de um quebrantamento, porque às vezes nós colocamos que as pessoas precisam ser curadas de uma depressão. Eu creio que a oração cura qualquer coisa, não que nós deixamos de recorrer aos médicos, não, mas quando é espiritual, não existe cura através de medicina alguma. Então, o que nós queremos colocar? Na nossa alma está o nosso livre-arbítrio. Aqui eu decido onde eu vou morar na eternidade. Você decide. Nós temos um tempo suficiente, mesmo que você seja um pecador inveterado, que você seja um adúltero de primeira categoria, que você seja a pior espécie possível, você vai ter uma oportunidade. Viu o ladrão na cruz? Jesus no meio dos dois, ele aproveitou aquele momento e salvou aquele ladrão, deu a ele. Você vai ter uma oportunidade. Quem sabe seja este vídeo a tua oportunidade de reconhecer a grandeza de Deus. Então, a escolha da eternidade. Entendemos que a obra e espírito, ela é a alma e o espírito, o que vamos levar para a glória? A alma e o espírito. O corpo é pó, volta para o pó. No tempo certo ele desaparece. A qualquer momento ele pode desaparecer. Agora, nossa alma e nosso espírito, nós vamos ter que nos apresentar a Deus para chegar ali no lugar que nunca mais haverá maldição, nunca mais vai haver coronavírus, nunca mais vai haver nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de mal, neste lugar de paz eterna, que é o lugar dos escolhidos. Na glória não haverá nenhuma maldição, haverá a bênção da ressurreição. Guarda bem isto aqui. A fé é do espírito, a emoção é da alma. Alimente a sua fé, leia a palavra, ore, tenha um tempo com Deus. Eu estarei orando por todas as pessoas que nos acompanham. A emoção é nossa, da alma, mas nós precisamos nos cuidar. Nós estamos vivendo um período de acerto da vida com Deus. Acerta a sua vida hoje. Deus está te falando no teu coração. Essa compreensão. Você que é desviado da palavra de Deus, é o momento da sua volta, é o momento de se reencontrar com o Rei da Glória, aquele que você já conhece. Se você não conhece, também é o momento de você reconhecer Jesus. Ele ressuscitou. Então, a prova que eu posso lhe passar, Jesus, que era filho de um carpinteiro, ressuscitou e mudou a história do mundo. Todos os intelectuais, filósofos, ateus, eles têm que chegar num cartório, passar uma escritura e tem que estar lá escrito desde o dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É a data contada. Que Jesus possa te abençoar. Eu peço que você compartilhe os nossos vídeos, faça um comentário. É uma forma que nós temos de nos permanecer apresentando as nossas mensagens. Se você foi tocado, então compartilhe com alguém, participe, mande-nos uma mensagem, nós estaremos orando por você. Guarda esses pensamentos para a tua eternidade. A fé é do espírito, a emoção é da alma. O corpo é temporário, ele tem data de validade. Que o Espírito Santo de Deus te acompanhe, abençoe a sua casa e te guarde nesse período tão difícil. Que o Espírito Santo esteja operando e que você tenha fé para usar a tua palavra, porque a palavra é semente, que você tenha palavras de vitória, de alegria, de curas, de sinais, de unção, de direção do teu Espírito Santo. Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.